Olá, seja muito bem-vindo ao Devocional dos Discípulos, o seu espaço diário de encontro com a Palavra de Deus para inspirar, transformar e fortalecer sua jornada como discípulo de Cristo. Hoje, damos início a uma série sobre as bem-aventuranças. Essas declarações profundas e contraintuitivas que Jesus compartilhou no Sermão do Monte. Começamos em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vivemos numa sociedade que valoriza autoconfiança, autossuficiência e independência. Desde cedo, somos ensinados a não depender de ninguém, a nos bastar. Muitos de nós aprendemos a mascarar fraquezas e a exibir força, como se admitir necessidade fosse fracasso. Isso se reflete também na espiritualidade. Achamos que precisamos provar que somos bons o suficiente, fortes, merecedores da bênção de Deus. Mas Jesus começa o maior discurso da história, dizendo que o reino dos céus não é para os espiritualmente autossuficientes, mas para os pobres em espírito. Essa é uma chave poderosa. O reino começa no coração quebrantado. Pobre em espírito não tem a ver com pobreza material, mas com humildade espiritual. É reconhecer que diante de Deus não temos nada a oferecer. Somos mendigos espirituais, necessitados de graça. Essa pobreza não é uma fraqueza a ser evitada, é a porta de entrada do reino. Jesus está dizendo: felizes são aqueles que reconhecem sua falência espiritual e se rendem a mim. Não há espaço no reino para o orgulho espiritual. Somente quem se esvazia pode ser cheio do Espírito. Como disse o profeta Isaías: eu habito no lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde de espírito. Isaías capítulo 57, versículo 15. Esse é o coração onde Deus habita. Isaías capítulo 66, versículo 2 completa essa ideia. Este é o meu favorito. O humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Salmo, capítulo 34, versículo 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E Jesus contou uma parábola que ilustra isso perfeitamente, a do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. O fariseu orava cheio de si: obrigada, porque não sou como os outros. Já o publicano, de cabeça baixa, apenas dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus declara: este voltou para casa justificado. Duas histórias podem ilustrar bem essa bem-aventurança. A primeira história, do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Quando o filho pródigo caiu em si, ele reconheceu sua condição de falido espiritual. Voltou para o pai com um coração pobre em espírito, dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno. E foi recebido com festa, abraço e restauração. O reino dos céus é para os que voltam quebrantados, e não para os que se acham justos. Segunda história, quando Pedro, após negar Jesus. Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. Depois de negar seu mestre 3 vezes, Pedro é quebrado. Ele chora amargamente. E é esse homem quebrantado que mais tarde será restaurado por Jesus
e se tornará uma das colunas da Igreja. O reino dos céus não é construído sobre força humana, mas sobre corações humildes e rendidos. Você já admitiu sua pobreza espiritual diante de Deus? Ou ainda tenta se apresentar a Ele com méritos e justificativas? A bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículo 3, nos convida à honestidade espiritual, a entrar no lugar secreto e dizer: Senhor, eu não tenho nada, dependo completamente da Tua graça. Ser pobre em espírito é viver em constante dependência, é começar o dia dizendo: Jesus, sem Ti eu nada posso fazer. João capítulo 15, versículo 5. Isso transforma tudo. A maneira como oramos, com humildade e não exigência. A maneira como tratamos os outros, sem orgulho, mas com misericórdia. E a maneira como vivemos, buscando graça e não glória. Essa bem-aventurança é o ponto de partida. Sem humildade espiritual, não há discipulado verdadeiro. Não se trata de parecer forte, mas de ser fraco o suficiente para depender totalmente de Jesus. Você quer viver o reino dos céus? Comece com um coração humilde, pobre em espírito. Isso não é fraqueza, é o começo da verdadeira força, aquela que vem de Deus. Que essa palavra te leve a dobrar os joelhos com sinceridade. Que o Senhor te encha da graça que só é derramada sobre os humildes. Se essa devocional falou com você, compartilhe com mais alguém que precisa se lembrar de que Deus se aproxima dos corações quebrantados. Inscreva-se no canal Devocional dos Discípulos e receba todos os dias uma porção viva da Palavra de Deus para transformar sua caminhada.